Quando o evangelho encontra a vulnerabilidade humana. Gente boa e querida de Deus, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no Teologia para a Vida FTA Cast. Você já sabe, esse daqui é um espaço para a gente conversar sobre teologia, mas aquela que encontra a vida real. Hoje vamos falar sobre vulnerabilidade. Quando uma vida alcançada por Cristo, ela acaba se tornando esperança para muitas outras vidas. Essa palavra vulnerabilidade aparece com frequência na nossa vida, e naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente discute, como, por exemplo, pobreza, violência, infância, políticas públicas, ou até mesmo na missão da igreja, se não deveria. Mas antes de ser um conceito, vulnerabilidade tem rosto, tem nome, tem história, tem vidas envolvidas. Nosso convidado hoje, e você vai perceber, fique conosco, ele conhece essa palavra não apenas no conceito, mas ele conhece na sua realidade, na sua vida, na sua trajetória, na sua jornada. Ainda adolescente, ele esteve internado na antiga FEBEM, para quem não sabe nem o que isso é, e eu fui lá de São Paulo, sei muito bem o que significa, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor de São Paulo, que ela foi extinguida e passou a ser hoje chamada Fundação Casa. Anos depois, ele se tornou um educador, líder de projetos sociais e coordenador de uma casa de acolhimento. E, mais do que isso, hoje ele pesquisa sobre como a igreja pode contribuir para a proteção de crianças e adolescentes nessa situação que é o nosso tema hoje, vulnerabilidade. Eduardo, muito feliz de receber você aqui na nossa casa, na nossa família, na FTSA. É um prazer ter você conosco aqui para esse podcast, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Jorge, eu que agradeço, né, por esse convite. É um privilégio poder fazer parte desse momento aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, daquilo que Deus tem feito. Que bom, a gente está muito grato por você e tenho certeza que vai ser muito abençoador para milhares de pessoas que depois vão assistir essa sua presença aqui conosco, viu? Deixa-me falar um pouquinho para vocês de quem é o Eduardo Ribeiro. Educador social, e ele tem uma ampla experiência no cuidado de crianças e adolescentes, exatamente nessa condição que nós estamos tratando hoje, na condição de vulnerabilidade. Ele é coordenador de uma casa de acolhimento chamada Antônio Merici, aqui no interior de São Paulo, perto de Londrina, na cidade de Assis. Atuou num ministério longo, com 20 anos, na comunidade Braços Abertos Brasil, exercendo funções como educador, coordenador e vice-presidente e também como presidente. Desenvolveu projetos sociais e missionários, né, Eduardo, em comunidades vulneráveis, como aldeias indígenas, unidades de Fundação Casa e também no Chile, né? Sim. Olha aí, você pode até dar um toque sobre isso. Ele desenvolve um projeto educacional para capacitar igrejas para implantações de ações de proteção e cuidado das crianças. A sua história pessoal, vocês vão perceber, torna a sua atuação ainda mais significativa e eu diria potente. Na adolescência, ele esteve internado na FEBEM, que eu já mencionei aqui, onde ele conheceu a Cristo por meio de um professor missionário. E, finalmente, muita alegria, ele é aluno aqui do nosso mestrado profissional em Teologia Prática, da FTSA, e pesquisa o seguinte: o papel da igreja como um agente de proteção social de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Olha que lindo projeto. Nós vamos ter alguns blocos bem marcantes para você, bem destacados. Esse primeiro bloco é sobre quando Deus entra na nossa história. Eduardo, quando alguém conhece a sua trajetória, normalmente começa perguntando sobre essa sua passagem pela FEBEM. Mas eu gostaria
de começar antes e te perguntar o seguinte: quem era aquele menino antes de chegar na FEBEM e como você se lembra da sua infância, Eduardo? Bom, Jorge, você sabe que é muito interessante essa sua pergunta, porque de fato é a primeira vez na minha vida que alguém está me perguntando a partir da minha história Uau, e, e não da FEBEM. que interessante. Sim, bom, a minha história ela é marcada por, por violência, por muita violência. Eu cresci em um contexto totalmente desestruturado, Hum, marcado por por desemprego, né, por ausência de educação, por ausência de escolas. E com toda essa situação que eu vivia hoje, que eu vivia dentro da minha casa, eu, eu acabei caminhando, né, em direção às drogas, hum, né, ao crime, e eu não conseguia ver, né, ali um outro caminho. Na verdade, um dos meus sonhos ainda quando criança era ser parecido com um traficante do bairro. uau. Então essa era a minha base de vida, minha expectativa de vida era ser como aqueles caras que vendiam drogas, que tinham casa, que tinham carro. Era o único exemplo que eu tinha, Uhum. fora, né, todo o contexto familiar. Então, Eduardo, parece que muitas pessoas enxergam na vida dos outros apenas o erro, mas esquece que atrás desses erros ou da situação que ela se encontra, existe uma história antes dele, né? Você acredita que a vulnerabilidade já fazia parte da sua vida mesmo antes das escolhas erradas que seguiram sua jornada? Com certeza, Jorge. Na verdade, quando eu olho hoje para minha história, eu vejo uma criança que cresceu em um contexto educacional onde a professora tinha na sala de aula 50 alunos. Eu tinha muita dificuldade dentro da escola, Hum, no aprendizado, e isso contribuía para as fugas da hum. escola. Eh, a violência, né, o casamento desestruturado dos meus pais, eh, a exposição às drogas, né, a vulnerabilidade estava ali. Eu estava exposto o tempo todo, né, diante dessa vulnerabilidade. Aham. Então, quando a gente olha para o Evangelho, né, e você olha o tempo inteiro, né, um pesquisador e também como um discípulo de Jesus, ele mostra exatamente isso. Ele mostra que Jesus, ele conhecia as pessoas, mas nunca reduzia as pessoas a seu passado. Eu acho isso tão lindo, né? E nós, seres humanos, parece que nos esquecemos desse Jesus e a gente às vezes quer olhar para os erros, para o pecado, para as suas fatalidades, as suas más condutas, né? Mas eu te pergunto, quando começou a surgir para você a possibilidade de sair desse labirinto, desse gueto, dessa, digamos assim, né, a palavra usa muito a palavra bolha hoje no outro sentido, mas dessa bolha em que você estava preso, olhando para esses modelos errados e querendo aquilo, quando que você começou a perceber uma possibilidade de uma vida diferente disso? O que que aconteceu? Bom, Jorge, eu já estava dentro da FEBEM, eu estava ali com meus 15 anos, né, e eu estava preso. Eu recebi uma carta, de um professor que já fazia aproximadamente uns 4 anos que eu não via. Hã, E era um professor missionário, e nessa carta tinha uma foto de um time de futebol. Ele foi meu professor no futebol, e e quando eu vi aquela foto daquele time, aquilo me fez refletir um pouco sobre a situação, né, aonde eu me encontrava e eu andava com muita gente, né, envolvida no crime, essa e foto aí era do time que você jogava? que eu Ah, jogava. você estava na Eu foto. estava na foto, eu Olha que estava na foto, interessante. sim. Hã. E esse professor ficou sabendo que eu estava preso e mandou Uau! essa foto para mim. Esse professor começou a caminhar comigo assim que eu saí da FEBEM. Ele foi a primeira pessoa a aparecer de moto em frente à minha casa. E ele falou assim: Eduardo, qual o capacete que eu vou te levar num lugar? Olha, E esse cara começou a caminhar comigo. E eu digo assim que esse professor, ele olhou para minha história. Ele viu além do menino que estava na FEBEM.
que usava drogas, que estava se envolvendo com crime, ele decidiu me ouvir. Que E interessante. isso, e eu digo que isso me marcou, né? Isso me marcou de tal forma que até com vergonha de dizer não para ele, eu comecei a caminhar com ele. Interessante, ele foi muito perspicaz, eu diria. Ele teve um discernimento muito aguçado, porque ao mandar uma foto do time que você jogava e que você estava lá, ele mexeu com as suas boas lembranças, com as suas boas memórias, né? Mexeu com algo que estava lá dentro de você, né? Interessante isso. É interessante perceber, então, Eduardo, que nessa sua história, a missão começou até mesmo antes de você pregar, antes de você divulgar e proclamar, né, o evangelho. E eu diria então que ela começou com presença. Começou com a presença de alguém que decidiu olhar para você além dos seus erros. Foi isso? Você acha que isso é um dos pontos marcantes para você? Com certeza, eu sempre comparo esse encontro com aquele encontro de Jesus, quando ele encontra com o Gadareno, Aham, e Jesus, quando ele entra na terra daquele Gadareno, ele vê alguém que está além, né, do mundo dos mortos, que está ali sujo, marcado, né, ele vê um ser humano. Então, eu não tenho dúvidas que quando esse professor olhou para mim, ele viu alguém além de alguém que estava na Fundação Casa, na FEBEM. E, e esse amor, né, que ele demonstrou para com a minha vida, isso foi impactante, transformador na minha vida. que lindo, que lindo. Agora você trouxe a presença aqui nesse nosso bate-papo, o Gadareno, e você me provocou um pouco sobre isso. E uma das coisas que me marca muito nessa história, e talvez tenha muita relevância para a sua vida, foi que depois que Jesus fez o que fez com o Gadareno, Eduardo, e tocou no coração dele e o transformou, é um detalhezinho que às vezes passa despercebido de muitas pessoas, talvez não tenha passado despercebido já para você, mas o Gadareno faz um pedido para Jesus. Ele pede assim para Jesus: deixe-me te seguir como seguem os teus discípulos. E Jesus vira para ele e fala: não, não deixo, você não vai me seguir. É muito estranho isso, né? Se eu tivesse, como pastor hoje, liberto alguém de uma possessão demoníaca tão impressionante como daquele homem que estava nu, acorrentado, eu não só falaria assim, venha me seguir, mas eu diria assim para ele: venha para a minha igreja, porque você vai dar um testemunho, não jogar uma perua Kombi no bairro, e falar assim: venham, venham, venham todos, né? Veja o testemunho do milagre que aconteceu, não perca o culto da vitória, da libertação. Eu acho que eu ia fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Mas ele vira para o Gadareno e falou: não, volta para a tua casa, volta para os teus e conta tudo o que o Senhor te fez. Cara, ele transforma esse ex-demonizado no primeiro agente missionário de Lucas. Sim. Foi o primeiro missionário de Lucas, então Jesus o manda para Decápolis, 10 cidades, e ele se torna o primeiro missionário urbano. Jesus vai para um lado com seus discípulos, ele vai para outro, contar para os seus tudo o que o Senhor tinha feito por ele. Ressignificou a existência desse homem. Que coisa linda, né, Sim, Eduardo? Que sim. coisa fantástica, né? Bom, voltando para a tua jornada e para a tua história, depois da internação, desse processo todo que você teve, você encontrou uma comunidade de fé. Quem sabe, né? Aí por esse missionário e tudo mais, uma igreja que caminhou ao seu lado. Qual foi a importância desse seu retorno e num retorno a uma comunidade? Foi fundamental para esse processo de transformação. Hum, Quando esse professor ele me inseriu nessa comunidade, eu conheci outras pessoas. Agora, olha só que interessante. Os exemplos que eu tinha eram de jovens que tinham histórias parecidas. Não era a mesma história, mas era parecida com a minha. aham, Então, envolvidos com essas coisas. Quando eu estou na igreja, eu encontro pessoas que têm um outro estilo de vida, uma outra é, história, uma outra. E aquilo para mim é novo.
E Porque, eu lembro que porque para quando você a juventude era daquele jeito, era né? tudo, não tinha outro Não mundo. tinha, não tinha outra possibilidade. Exatamente, Aham. exatamente. Então, quando eu chego na igreja, a esposa do pastor olha para mim e ela diz assim: Eduardo, muito bem, e a escola? E eu disse para ela: que escola? Eu estava com 15 anos, eu não sabia ler nem escrever. Nem ler, E nem nem ler escrever? nem escrever, Com 15 com anos? 15 anos. E ela disse assim: você precisa voltar para a escola. E aquele lugar estava fazendo tão bem para mim que eu estava com vergonha de dizer para ela que eu não queria voltar. Mas como ela estava pedindo, eu voltei para a escola. Hum, E comecei a estudar, né? E aí eu aprendi a ler, a escrever, né? E o interessante é que o meu contato de leitura foi primeiro com a Bíblia, hum. né? Foi com a primeira Bíblia que eu ganhei. E quando eu terminei a escola, ela voltou em mim, pô, Eduardo, e a faculdade? Eu, que faculdade? Eu nunca pensei em uma faculdade. E, não, você precisa fazer uma faculdade. Aí eu olhei ao redor, falei, preciso fazer uma faculdade. Eu percebi que esse professor era professor de educação física. Falei, vou fazer educação física então, né? E aí eu fui para educação física. Mas só um detalhe, que no meu primeiro encontro, no meu primeiro dia em que eu fui em um grupo de estudos, fizeram uma dinâmica e deram um papel para cada jovem ali e pediram para ele escrever o nome de um animal. Eu não sabia escrever. E eu fiquei constrangido, né, com aquele pedido. Uau. Mas eu estava ali em silêncio. O pastor que estava sentado do meu lado olhou e ele percebeu que eu estava inquieto. E ele falou baixinho para mim assim: você quer que eu escreva para você? E ele teve essa sensibilidade. Eu respondi baixinho: eu quero. Hum, E aquilo para mim também me marcou, né, a forma em que ele me recebeu ali. Então a igreja foi fundamental para essa transformação, a forma que eu fui recebido e direcionado. hum. Que bacana. Nossa, que bacana. E essa talvez seja uma das primeiras lições, então, quem sabe aqui da nossa conversa, né, Eduardo? Que o discipulado não termina quando alguém recebe Cristo, né? Pelo contrário, né? Na verdade, é aí que ele começa, né? Porque existe essa mentalidade em muitas igrejas ainda hoje, infelizmente, que acha que a tarefa da igreja, a tarefa daquele que proclama, né? Prega o evangelho, é quando a pessoa se converte, acabou, né? Agora o próximo, né? Vou para o próximo, vou para o próximo. É ali que tudo começa, né? Na verdade, na sua história foi justamente isso. Foi por causa desse agora acompanhamento que permitiu que uma nova fé se transformasse em uma nova vida, Exatamente, em exatamente. uma nova vida. E foi essa experiência, pelo jeito então do que você está falando, né, que despertou você o desejo de fazer por outras pessoas aquilo que fizeram por você, né? Então, é sobre isso que a gente vai agora então conversar nesse nosso próximo bloco, né? Quando a graça nos devolve uma missão. Olha que lindo. Uhum. Quando a graça nos devolve uma missão. Então, Edu, ouvindo a sua história, fica claro que Deus não apenas restaurou a sua vida. Ele transformou essa história em um caminho para transformar e alcançar outras pessoas. Então, quando você percebeu que aquilo que Deus havia feito em você também tornaria isso uma missão? Bom, Jorge, acho que foi um processo, né? Foi um processo natural, eu digo, né? Foi observando aqueles que estavam caminhando comigo. Eu passei a me espelhar nessas pessoas, eu queria ser, né, parecido com essas pessoas. E aí eles me direcionaram pro Braços Abertos, né? Eu fui simplesmente como um professor de hip hop, na época eu dançava hip hop. Ah, Sim, eu fui. E o interessante é que eu nunca tinha trabalhado com crianças na minha vida. Na verdade, mais uma vez eu fui porque me convidaram, havia uma necessidade e eu fui. E chegando lá, eu percebi, né, a importância que era dessas crianças ouvirem um pouco daquilo que eu estava vivendo e do que uhum, eu havia vivido, né? Apesar de ter a certeza de que a história delas é única. Então, quando eu percebi, meu coração estava queimando por essa missão e eu não queria fazer mais nada além de servir o Senhor Jesus a partir daquilo
quem havia feito na minha vida e compartilhar com as pessoas o que estava acontecendo. Que Então, a minha lindo, base era essa, eu quero compartilhar. que lindo, que lindo. E você ficou muito tempo aí na missão Braços Abertos, não? Sim, sim. Fiquei ali aproximadamente quase 20 anos. Quase 20 Quase 20 anos. anos. Ou seja, eu entrei como professor de hip hop, sem pensar quanto tempo eu ia ficar, se eu ia ficar um mês, 2 meses, uma semana, e fiquei por quase 20 anos. E lá eu me tornei coordenador, vice-presidente, presidente dessa missão, e, e por aí Que vai. lindo. Quanto tempo desde que você saiu lá do FEBEM até vir para os Braços Abertos nesse tempo? Quanto tempo teve no meio do caminho aí? Depois da saída da FEBEM, É, né? Eu acredito que foi no máximo umas 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Nossa, então 2 semanas. você poderia até, quem sabe, escrever um livro sobre isso, né? Da FEBEM Uhum. aos Braços Abertos, né? Com certeza, com Olha que lindo. certeza. Seria um, um título Sim, bonito, né? com certeza. E fui muito desafiado, né? Muito Hum. desafiado pelos coordenadores, pelos missionários, a compartilhar aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida, né? E essa missão Braços Abertos era uma missão evangélica, Uma missão evangélica. evangélica, Missão evangélica. com missionários brasileiros ou norte-americanos também, ou outros não. Bom, o Braços Abertos ele foi fundado por um norte-americano. Ah, Foi fundado por um norte-americano na cidade de Assis. E, e, e a partir dos seus voluntários, membros de igrejas que começaram a fazer parte, o Braços Abertos foi naturalmente também crescendo. E hoje eles estão trabalhando aí em vários lugares no Brasil. Um trabalho assim muito lindo que eles têm feito. bacana. Eduardo, eu imagino que muitos dessas pessoas, então, que agora você começa a se relacionar e atuar naquele tempo ainda, né? Enxergassem em você alguém que realmente entendia o que estava vivendo, né? E isso fazia diferença para você naquele momento? Com certeza, com certeza. É, ve- a- a- Quando aquelas crianças elas olhavam para mim, elas é interessante, né? Volta para aquela pergunta do início, né? Elas sempre iam para FEBEM, né? O que eu vivi na FEBEM. Uhum, Quando eu começava a compartilhar a minha história com elas, da minha infância, elas começavam a se identificar. E é muito interessante. Enquanto eu falava, elas falavam assim: ah, isso acontece comigo. hum, Né? Isso, eu passei por isso, ó, meu pai passou por isso. Então, a minha história era muito parecida com a história dessas crianças, desses adolescentes. Então você poderia dizer que cada história é única e sendo única pode também ensinar para aqueles, no caso dessas crianças que estavam ouvindo, que a história delas também é única e pode ser transformada como você foi, não é? Com certeza. Hum, Bom, isso é muito interessante, viu, Jorge? Porque algumas vezes, por pensarmos que a sua história é parecida com a minha, eu já tenho uma resposta, uhum. né? E, E que vai ser igual, e que vai ser igual. mas não é E assim. não é, não é. Eu digo que cada criança é uma criança e cada criança tem uma história. Ela pode até ter traços ali que parecem, mas eu não vivi aquela história daquela criança. Uhum. Então, por isso eu digo que é muito importante nós ouvirmos a história, nós entendermos quem é aquela pessoa. Eu falo que é uma pergunta poderosa, é quando você chega diante de uma criança e você diz para ela assim: quem é você? Hum. O que você viveu para chegar até aqui? Isso é muito importante, isso falta muito. Eu acho que nesse falta muito, sabe, Eduardo? Cada vez mais eu vou me convencendo nesses podcasts que a gente faz aqui, estar juntos nas salas de aulas, nas pregações. Sabe, cada vez mais eu fico convencido. Sabe o que falta muito? A gente ser parecido com Jesus. Sim. Eu acho que é isso que falta, na verdade, sabe? Porque isso me lembra, mais uma vez, a maneira como Jesus conduzia e se relacionava com as pessoas. Ele, mesmo sabendo de todas as coisas, ele fazia perguntas, né? Ele escutava, caminhava com ela. Então, quero pegar um pouco do gancho nisso que você falou, né? A escuta, ela
Eu não diria que era apenas parte da missão, mas a escuta é essencial para a missão, né, nessa sua. Fala um pouquinho sobre isso. Essencial, essencial. Principalmente quando você chega dentro de uma Fundação Casa, hoje nós temos projetos dentro da Fundação Casa onde eu fiquei preso. E se você não for com o coração aberto para ouvir as histórias, você você dificilmente vai conseguir desenvolver nenhum bom trabalho. Uhum. Trabalhar com crianças e adolescentes exige daquele que está trabalhando esse ministério da escuta. Então, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que você precisa ganhar o direito de fala. E para você ganhar o direito de fala, se tratando de um adolescente em comunidade, em vulnerabilidade, você precisa ouvi-lo, né? E até um exemplo aqui, eu dei aula há muito tempo na periferia onde eu cresci como professor de futebol. Eu dizia para eles dessa forma: olha, eu oro para que o Senhor Jesus transforme a vida de vocês, mas eu também oro para que, caso vocês não mudem de vida, que vocês vão presos. E quando eu falava isso, eles falavam assim: ô louco, Du, aí não. Aí não, né? E eu orava: vamos orar aqui, Senhor, que esses meninos sejam transformados. Mas se eles não forem transformados, levem eles presos, Senhor. Porque eu quero que essa comunidade aqui seja a melhor comunidade. Esse bairro tem que ser o melhor. Isso aqui é um jardim, eu tô aqui todos os dias semeando. Aí eles me cortavam: ô Duz, aí não. E eles davam risada. Eles davam risada. Mas eu tinha o direito de falar isso. Eu conheci a história deles, porque eu ouvi. Eu sentei com eles. Se outra pessoa chega e faz essa mesma oração, essa pessoa até se coloca em risco ali. Ali, não é? Entende? Então é muito importante. É, moral da história, muitos falam, mas poucos ganham o direito de serem ouvidos, Exatamente. né? Falar é uma coisa, ganhar o direito de ser ouvido, né? É outra coisa, né? Ao longo desses anos, você deixou, então, apenas de ser um voluntário, né? Que você fez muito isso e assumiu responsabilidades, você coordenou equipes, você liderou projetos e acho que muitas pessoas gostariam de ouvir e saber de você que qual foi o principal aprendizado dessa sua caminhada? Perseverança. Boa palavra, Perseverança. porque trabalhar nessas situações de vulnerabilidade precisa ter muito estômago, muita resiliência, e muito tudo, né? Com certeza, com certeza. Você fazer um trabalho evangelístico onde você chega na comunidade, fala do amor de Jesus e vai embora acreditando Tá feito? que tá feito, É isso? não, não é bem assim. É perseverança, é um discipulado, Bacana isso. né? É você caminhar junto. Eu acredito que o que gera transformação, né, é o relacionamento. E quando se fala de relacionamento, nós estamos falando de perseverança, nós estamos falando de escuta, nós estamos falando de uma caminhada, né, onde exige muito de nós. Ou Não é seja, simples. não tem soluções rápidas, né? Não tem soluções rápidas, não. Mágicas, né? 3 passos você está liberto, né? Isso implica em quantas vezes eu não fico imaginando quantos retrocessos não houve quando você estava com alguma criança, quantas frustrações, quantos recomeços. De novo, o Pedrinho cai, meu Deus, né? Mas fica imaginando quantas vezes, não? Com certeza. Você senta com um adolescente e demonstra todo os traços ali de alguém que está sendo transformado, de que quer mudança. De repente, no outro dia, o adolescente está sentado lá no meio dos caras, fumando Tudo de maconha, novo. usando drogas, tudo de novo. E o primeiro sentimento ali, aquele senso de justiça, Até raiva, raiva. Eu não né? vou mais caminhar com esse cara, eu desisto, Não vou dar né? pérola aos porcos, alguns diriam, Exatamente. né? Tem muita gente É. que já me questionaram isso, né? Como você caminha com essa pessoa, desiste, deixa pra lá, né? E eu fico sempre pensando a partir da minha história, como seria se aquele professor tivesse desistido, porque eu dei muito motivo para ele desistir. Olha só, que lindo. Olha, eu quero trazer aqui para nós um pastor, teólogo muito querido, e poucos talvez, ele é muito pouco conhecido no Brasil, mas eu tive o privilégio de ter contato com
as obras dele quando eu estudei lá nos Estados Unidos, no Fuller Theological Seminary, que é o John Perkins. John Perkins. Ele faleceu esse ano, Eduardo. Ele faleceu em março de 2026 e faleceu em cuidados paliativos, já, com 95 anos, na sua casa, numa cidade bem conhecida lá numa região do interior dos Estados Unidos, chamada Jackson, no Mississippi, né? E veja que história pesada. E sabendo um pouco da sua história, eu resolvi trazê-lo para compartilhar conosco. Que bom se ele tivesse vivo sentado aqui ao nosso lado, né? Mas a gente pode imaginá-lo. A mãe dele morreu de pelagra. Talvez, não sei se você sabe o que significa, é falta de vitamina B. Quando ele, melhor dizendo, tinha apenas 7 anos de idade. A mãe dele morreu. Foi abandonado pelo pai. Negro. Foi criado pelo avô e outros familiares, né? Que trabalhavam como meeiros, aqueles que pegam uma parte da terra e faz ali uma agricultura e tudo mais, né? Abandonou a escola. Olha que interessante. Vai se vendo um pouquinho aí, mais ou menos, né? Na terceira série, em 1947, ele mudou-se do Mississippi, a pedido da família, que temia que ele estivesse em perigo. Vai vendo. Por quê? Porque um irmão dele foi assassinado, o Clyde, morto por um policial. Olha a configuração, a desorganização da família, né? Aí ele foi, então, lá para o sul da Califórnia, e em 1951, ele casou-se com a Vera Mae Buckley. No início daquele ano, ele havia sido convocado também para ir para as Forças Armadas nos Estados Unidos. Perkins serviu em Okinawa durante a guerra. Olha que história! Na Coreia. Em 1957, o filho de Perkins, Spencer, o convidou para ir à igreja e, junto com ele, ali teve a sua conversão. Ele costumava dizer o seguinte, estou contando essa história dele para trazer um pouco de proximidade, para a gente perceber quantas pessoas passam por situações difíceis na vida. Para dizer o seguinte, as pessoas precisam mais de presença do que programas. Porque, às vezes, nós na igreja achamos que quando nós construímos e desenvolvemos os nossos programas, fizemos a nossa parte. Às vezes tem um bom programa de recuperação de drogados, mas raríssimas são as pessoas da igreja que estão presentes ali. Aí fica para um coordenador, para o outro, dá um alimento, dá uma roupa, mas isso não basta. É necessário ter presença mais do que programas. E para mim, a sua história confirma isso. Primeiro, alguém esteve presente na sua vida. Agora estou fazendo voltando para a sua história. Depois, Deus o chamou para estar presente na vida de outras pessoas. Talvez seja essa a essência da missão. É justamente sobre o que a vulnerabilidade ensina para a igreja, e é para esse bloco agora que a gente vai conversar um pouco. Faz sentido isso? Faz sentido. Faz muito sentido. Você sabe que esse professor, aí nós íamos para a igreja, a igreja ficava aproximadamente 1 hora e meia de distância da minha casa, e esse professor ele tinha uma moto, mas ele preferia ir a pé. Comigo eu ficava doido da vida. Eu falei, cara, tem uma moto, por que nós vamos de moto? E ele preferia ir a pé para podermos conversar. Olha só. E a gente ia caminhando e conversando. Essa presença. Essa ali, né? presença, o relacionamento. Que lindo. Sim. Que bacana. Eduardo, uma vez eu fui fazer um curso no Instituto Hagai em Singapura, 1990. Eu fiquei lá um mês. E nesse curso era só para pessoas dos 2/3 do mundo, Ásia, África e América Latina. Não havia um europeu e nenhum norte-americano. O John Haggai, ele tinha uma filosofia que é que os nacionais alcançando os nacionais. Muito interessante essa perspectiva. Por isso ele treinava essas pessoas para estarem com os seus, para alcançarem os seus. E lá
um médico negro da África. E eu, com ele um dia conversando, ele falou o seguinte: eu não entendo muitas vezes as pessoas da igreja, os movimentos. Tem muita gente que fica assim nesse afã de construir igreja, construir igreja, construir igreja, construir igreja para que as pessoas se convertam e encontrem Jesus. Ele falou assim: o melhor lugar para isso é um hospital. Ele falou: é um hospital. E se as pessoas entendessem o que significa, eu nunca tinha ouvido falar o que ele falou. Foi a primeira vez que eu ouvi o que a gente está conversando aqui. Ele falou: se as pessoas entenderem o que significa o ministério da presença, a evangelização ganharia outro sentido. Como uma ponte para que as pessoas alcançassem a Jesus por causa da presença. Olha que lindo, olha que lindo. Então eu entendo que, Eduardo, depois de tantos anos, né, você convivendo com crianças, desenvolvendo ali junto aos adolescentes um ministério de presença, em situação de vulnerabilidade, essa palavra, a palavra vulnerabilidade, certamente ganhou um significado muito diferente para você, não ganhou? O que essa palavra significou e o que é vulnerabilidade hoje para você depois de ter passado por tudo isso? Eu disse assim, ó, explica para as pessoas o que você entende depois de toda essa sua experiência, o que é vulnerabilidade hoje? Bom, a pobreza ela gera vulnerabilidade. A pobreza Ela por si só já é ela uma já produtora de ela vulnerabilidade, é a uma fábrica produtora, de vulnerabilidade. uma fábrica de vulnerabilidade. É, Bom, eu digo sempre que a vulnerabilidade ela tem múltiplas faces e ela é invisível, mas se torna visível através das necessidades humanas que se encontram principalmente em contextos de periferia e, e comunidades. Uhum. E se eu pudesse resumir aqui o que é a vulnerabilidade, eu diria que é a quebra do vínculo, do relacionamento. É isso o que eu diria. Pois a vulnerabilidade em que eu vivi, né, gerou a ausência dos meus pais, a ausência de, de, da minha família, e não porque eles eram maus, eles não queriam estar presentes. Ah, Não, não, é porque eles precisavam trabalhar dia e noite para que nós pudéssemos ter energia na nossa casa, já que muitas vezes a energia era cortada, a água era cortada, não tinha o gás, hum. tínhamos que mudar. A gente brinca que a gente estava sempre de casa em casa, porque não tinha como pagar um aluguel, vencia, ficávamos devendo aluguel, tinha que ir embora para casa. E pro outro ia E devendo, pro pro outro ia outro, e pro devendo, outro e uma devendo. cascata. Exatamente. Então, a vulnerabilidade estava em tudo isso. Ou seja, a falta de A vínculos falta de vínculos. vai deflagrando um processo onde a falta de vínculo gera abandono, o abandono pode levar para a violência, a negligência, todas essas situações vão acontecendo Exatamente. por Exatamente. causa da falta de vínculos. Exatamente. Que- Exatamente. E aí, nesse contexto, é, né, no contexto da vulnerabilidade, as histórias acabam se repetindo. Por quê? Porque quando você entra hoje em uma comunidade, você encontra ainda as casas, as famílias mudando de casa em casa, a ausência da água, da luz, do saneamento básico, né? Então, a vulnerabilidade está lá, e isso então vai deixando muitas marcas, né, muitas na marcas. vida das pessoas. Vivemos hoje numa sociedade, ao contrário disso, que valoriza a força, a autonomia, né, o sucesso, né? Mas o Evangelho nos apresenta um Deus que se aproxima justamente dos vulneráveis. Com certeza, Muito interessante isso, com certeza. especialmente quando a gente lê, bom, eu diria assim, ia dizer uma parte, mas toda a Bíblia, mas no Antigo Testamento fica claro a aproximação de Deus aos pobres, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas. Qual é o nome que a gente dá para essas quatro pessoas nessas categorias? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade.
Vulnerabilidade. E olha, no Antigo Testamento, ai daquele que mexesse com esses quatro. Por exemplo, para o estrangeiro que passou por uma situação, às vezes até de morte, ou matou alguém, ou coisa de tipo, Deus criou a cidade, né? Refúgio. Antes que ele não fosse verificada a situação, ninguém tocava nele, né? Então, o que essa convivência, né, ensinou a você sobre Deus? O que você Bom, diria? eu digo aí que tem os dois lados, né? O primeiro lado é antes de eu, de fato, entender quem é Deus e quem é Jesus na minha vida. Então, esse primeiro ponto eu dizia que Deus não existe. Nesse primeiro momento, Nesse né? primeiro Lá momento, atrás, lá né? atrás, eu dizia, Deus não Uhum. existe. Porque se Deus existisse, eu não passaria, minha família não passaria por tantas necessidades. Que é o que muita gente continua falando, né? Exatamente. Hoje ainda. Então, Deus não existe, né? Quando eu tenho um encontro com o Senhor Jesus e a partir desse discipulado, eu começo a entender que Deus sempre esteve comigo, que Deus sempre esteve lá, né? Me protegendo, cuidando de mim, cuidando da minha família, e de que se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui. Então eu entendo que antes da igreja chegar lá, o Senhor já estava lá me guardando, Uhum. sabe? Eu lembro, ô Jorge, que naquela época tinha muita briga de gangues. E eu estava de joelho na beira de um rio com um revólver na minha cabeça. E os caras estavam dizendo, agora você vai morrer. E eu não sei se a arma travou, se eles mudaram de ideia. Eu sei que naquele dia eu não morri, Uau. né? Deus já estava lá me guardando. Eu lembro de um outro momento onde eu estava na beira de um outro rio, depois de apanhar muito, ouvindo eles dizendo, vamos jogar o corpo dele dentro da água, né? E decidiram não jogar o meu corpo dentro da água. Deus já estava lá, né? Deus estava comigo dentro da minha casa. Então, quando eu tenho esse encontro com o Senhor Jesus, eu conheço o Jesus da Galileia e O excluído. o excluído. Quando eu vejo o Marcos falando assim, é naquele tempo que vem Jesus da Galileia de Nazaré, né? E ele é batizado por João. E aí você entende que no ministério de Jesus, Jesus passa a maior parte do tempo dele caminhando na Galileia Com os com os pobres. pobres, né? Isso só serve de base para eu ter ainda mais a certeza de que ele sempre esteve comigo, ele estava lá. Hum. Deus estava lá. Ou seja, nos pequenos gestos, nos reencontros, nos detalhes, né? Você, quando olha para trás, né, percebe o quanto Deus estava lá na sua jornada, né? E hoje eu acredito que seguir Jesus é aprender a enxergar as pessoas como ele enxerga. É muito fácil eu olhar para a tua vida e você olhar para a minha vida e eu passar a ver você e criticar você a partir daquilo que eu vejo apenas, né? Mas o olhar de Deus é distinto, né? Você já teve a sensação de que essas crianças e adolescentes na sua jornada, Eduardo, ensinaram mais a você do que você ensinou a elas? Em algum momento, assim, você passou isso pela tua cabeça? Com certeza. Até a partir dessa, dessa minha fala de que Jesus já estava lá, quando você senta para falar com as crianças, acreditando que nós vamos ensinar as crianças, aí muitas vezes Deus fala através dessas crianças. Ah, E de uma forma natural. Isso, as crianças respondendo alguma pergunta, mas também quando nós olhamos para a história dessas crianças, né, elas não precisam falar muito. Aquilo que elas estão vivendo, a perseverança que a criança tem, né, é algo de Deus. Então Deus fala, muitas vezes eu cheguei para evangelizar as crianças e eu saí evangelizado. não sei se você tem alguma memória fresca sobre isso, e se tiver também não é o caso nem de citar nomes nem nada, mas você lembra de alguma situação específica em que uma criança te ensinou alguma coisa que te fez, né? Você lembra? Você tem assim na memória alguma coisa? Sei que eu tô te pegando assim meio de sopetão, mas Ah, é... Bom, primeiro as crianças, quando você... As crianças, elas têm uma facilidade muito grande de guardar histórias. E nós já fomos até corrigidos por crianças.
Você tá lá ministrando para a criança levanta a mão e fala, seu tio, não é isso aí não. Já aconteceu, a gente fala, opa, verdade, mas Não é Bartimeu, não, é não, Zaqueu. exatamente. Ou então, eu já tive momentos da criança olhar para mim e falar, olha tio, o senhor não falou que o Senhor Jesus está com a gente? Ele também está com você. Isso aconteceu comigo. Aconteceu? Aconteceu. Eu estava compartilhando um momento que eu estava vivendo e a criança parou e falou assim, mas ô tio, você já falou pra gente que Deus estava com a gente, ele também está com você. Hum, que legal, né? Ou seja, essas histórias também, como você falou, nos evangelizam, né? Sim, Nos evangelizam. Então, essa é uma perspectiva muito bonita, sabe? Às vezes nós pensamos que levamos Deus até as pessoas, né? A gente tem essa coisa, vou levar Deus, né, para as crianças, mas descobrimos que Deus já estava trabalhando lá, né? Antes da nossa própria chegada, muitas vezes, né? Nós não somos apenas convidados para falar, né? Nós muitas vezes somos convidados a participar daquilo que Deus já está fazendo. E esse é o conceito mais profundo de Missio Dei. A missão de Deus é o quê? É participar daquilo que Deus já está fazendo. Às vezes a gente pensa assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer mais alguma coisa na igreja, eu quero desenvolver esse ministério. Pare e pense que deve ser o contrário. Olhe para aquilo que Deus está fazendo no bairro, na vida de uma família, numa creche, numa casa de passagem, abrigo. Veja o que Deus já está fazendo lá e você, então, tem que ser humilde o suficiente para dizer assim, então, eu vou participar daquilo que Deus já está fazendo lá naquela casa, né? Ah, se a igreja tivesse essa percepção, né, e essa compreensão. E talvez seja por isso que a missão, então, começa com escuta, muito antes de começar a levando soluções e respostas para a vida das pessoas. E no seu caso, então, essa realidade, para mim, se torna muito mais concreta, porque hoje você trabalha diretamente, né, com crianças e adolescentes afastados de suas famílias. sim. Afastado de suas famílias. E é justamente sobre esse desafio agora que a gente vai começar a conversar um pouquinho mais, né? Esse é um desafio agora bem mais real, bem mais concreto, mais Sim, prático, né? sim. Não é? Ixi, sim, com certeza, com É. certeza. Quando o rosto da vulnerabilidade é um adolescente. Quando o rosto da vulnerabilidade é um adolescente. Eduardo, hoje você coordena uma casa de acolhimento que recebe crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por N e variadas situações, e normalmente sempre pesadas, duras e drásticas. Ninguém chega ali com um pirulito sorrindo, não, um sorvete na mão, né? Muitas vezes por situações de violência, negligência ou até outras formas de violação de direitos e direitos humanos, que, aliás, é um tema que a igreja parece que não gosta muito de tratar, né? Sim. Todo mundo quer direito, mas ela não trata muito de direitos humanos, né? Na prática, o que mais fere esses adolescentes que chegam na casa de acolhimento? Ô, ô Jorge, a casa de acolhimento ela é uma casa de proteção, Proteção. Só que eu sempre digo que também é um lugar ruim. A criança ou adolescente chegou na casa, é mais uma marca. Por mais que ela está sendo tirada da família, do contexto onde ela vive por algum motivo, ela chegou na casa de acolhimento, é um lugar talvez menos pior, mas não deixa de ser ruim. O que mais marca esses adolescentes, nesse contexto de casa de acolhimento, né, de abrigo, é, são violências, é a quebra do vínculo com a família, o abandono. E o interessante é que, apesar dessa realidade que eles vivem, no coração delas, quando elas chegam na casa, elas ainda estão com a expectativa de voltar para esse ambiente. E elas choram, elas pedem para voltar, elas marcam audiência, mas com o passar do tempo isso começa a se esfriar no coração delas, Uhum. né? Já me deparei com adolescentes que perderam completamente a perspectiva de vida, o sonho, a esperança. Isso, vamos voltar um pouquinho, né, aqui naquilo que você falou lá no começo, quando eu perguntei para você sobre qual uma definição que você daria para vulnerabilidade. Você falou que essa
essa ausência e essa quebra de vínculos. E é exatamente isso, né? Ela está deixando um ambiente familiar normalmente pesado e duro, mas que tem um certo vínculo, seja ele qual for, e é mais uma perda de vínculo, né? Quando ela entra numa casa fria, técnica, vai depois, obviamente, receber muito amor, espera-se que receba tratamento, muito carinho, mas não deixa de ser, de novo, uma quebra de vínculos, né? Exatamente. Exatamente. É por isso que é importante conhecer a história. Então, nós já nos deparamos com situações que as pessoas vão dizer a mãe dessa criança, ela é um monstro. Aí quando você vai ver a história da mãe, você percebe Ela que também a mãe passou por viveu situações pesadas. exatamente aquela situação, ela passou por situações muito pesadas. É cíclico, né? Exatamente, exatamente. Eu posso dar um exemplo Pode, aqui? claro, deve. Nós encontramos em uma cidade aqui no Brasil, 8 ou 9 crianças, eu não estou lembrando certo, morando praticamente sozinhas. A mãe foi trabalhar em uma fazenda e voltaria em 3 meses. Essas crianças estavam comendo arroz cru Meu e o Deus. vaso sanitário quebrado ao meio. Elas pegavam água de um poço que tinha no fundo da casa, mas dependia de energia e a casa não tinha energia. Então essas crianças estavam morando lá com os vidros da casa tudo quebrado. A criança com a cabeça toda tomada de ferida. Nós tivemos que tirar uma criança dali com o SAMU. E quando nós fomos, né, começamos ali a conversar com o Conselho Tutelar, com os órgãos da cidade, a mãe lá na fazenda ficou sabendo e voltou. E ela foi até nós, onde nós estávamos alojados, e disse assim: pelo amor de Deus, não tira os meus filhos de mim. Aí você fica assim: mas ela está deixando os filhos por 3 meses. Hum. O primeiro sentimento é: essa mãe ela é horrível. Ela abandonou os filhos. Porém, ela está em um contexto onde não tem emprego. Ela está em um contexto onde ela não tem nenhum apoio. E os fazendeiros estavam dizendo: ó, você pode vir trabalhar aqui, mas você não pode trazer os seus filhos, porque senão tem que dar condução, escola e saúde. Então você tem que deixar. Então muitas mães faziam isso ali. Meu Deus. Então você fica nessa situação. As crianças estão sofrendo, mas a mãe também está sofrendo. Meu Deus. Muito pesado tudo isso, né? E às vezes a nossa tendência é quem enxerga de fora, sem essa escuta, sem essa aproximação, ver que criança nojenta, que criança agressiva, que rebeldia, como elas são difíceis de obedecer, né? Mas esses comportamentos normalmente escondem, é o que você está dizendo aqui para nós, uma história muito maior, né? Que Muito foi, maior. foi uma dessas que você acabou até mesmo de compartilhar para a gente, né? Exatamente. Né? Exatamente. É uma bagagem. Eu digo que cada pessoa tem a sua bagagem. Vem com a sua Vem com a maletinha, sua maletinha e não dá para dizer para a pessoa: escuta, entra aqui na minha igreja, mas deixa sua bagagem do lado de fora, não tem como, né? né? E depois você pega, não tem como. Verdade. Ou seja, você, nessa sua experiência, diria que antes de perguntar como corrigir esse adolescente, né? Precisamos perguntar o quê, na sua opinião? Qual é a sua história? Qual é a sua história? Qual é a sua história? A história daquela criança pode te apontar o caminho Da solução. da solução. O que aconteceu com O você? que aconteceu com você? Senta aqui e conta até hoje o que aconteceu com você Exatamente. Jesus fazia isso, né? o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então, essas perguntas, elas são poderosas para uma transformação. E você se lembra, né? Uma das perguntas que Jesus fazia sempre, né? Qual é? O que queres que eu te faça? Olha aí. Né? O que O que queres queres que que eu eu te faça? faça? Né? O gadareno, né? Quem é você? Lembro uma vez que nós estávamos na igreja e lá havia muitos homens de rua. E aí a gente não fez essa pergunta para eles: que queres que eu te faça? A gente já chegou com a sopa. Nós chegamos com a sopa. E aí, quando nós chegamos com a sopa, eles falaram assim para nós, assim: olha, muito obrigado, mas nós acabamos de tomar sopa, perua a Kombi, outra virou lá e a de você chegou aqui. A gente não precisa de sopa. Aí a gente ficou olhando para eles, né, e falou assim: mas então você... Aí que a gente fez a pergunta, né? Uhum. Então vocês estão precisando do quê? Aí seria a pergunta: que queres que eu te faça? Falei assim: nós estamos precisando de banheiro,
sabonete, lugar para fazer as nossas necessidades, porque nós estamos tudo fedido e ninguém se aproxima de nós. Olha só, Sim. não precisavam de comida naquilo, precisavam de limpeza do corpo. E aí, sabe o que a igreja fez? Nós fizemos 3 banheiros, né, com 3 vasos sanitários Uau, ali, muito para bom. que eles pudessem ir, tomar o seu banho, fazer as suas necessidades e ter um pouquinho mais de dignidade. Muito bom. Resolveu? Em parte, porque dali eles não queríamos que eles voltassem para a rua. Aí fizemos, sabe o que na igreja? Um processo de capacitação Uau. de trabalhos simples, não muito complicados, como porteiro de um prédio, alguma coisa, e eles começaram a ir trabalhar e terem as suas capacitações. E quer saber mais? Muitos deles começaram a ser membros da comunidade. Olha que lindo! Muito bom, muito bom. Isso é uma transformação, Sim, né? sim. Uma transformação. Então, esse parece ser um aprendizado, né, Eduardo, muito importante para as nossas igrejas. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem para depois acolhê-las, né? Não dá, né, Eduardo? Não, não dá. A gente precisa levar em consideração o contexto histórico. Contexto histórico. Uhum. Então, na sua experiência, Eduardo, o que você diria para quem está nos ouvindo? Porque tem pastores nos ouvindo, Sim. tem missionários, tem missionárias, tem gente muito querida, ó, gente séria, homens de Deus, que ouvindo para tudo isso, fala assim, meu Deus, está tocando o meu coração, né? Na sua experiência, o que a igreja ainda precisa aprender, Eduardo? Eu acredito que a igreja precisa aprender a ouvir. Eu acredito que a igreja, ela, ela fala, e fala muito bem, mas é necessário aprender a ouvir as histórias, né? E eu acredito que até antes de ouvir, ela Diga. precisa aprender, né, a perguntar, fazer as perguntas certas. E talvez começar com qual é a sua história, né? Eu falo que aprender, né, a pergunta, a arte da pergunta, mas Aham. também a arte da escuta, porque às vezes a igreja até tem a pergunta certa, mas não consegue ouvir. Mas em outras palavras, então, me parece que tem algo prévio ao que você está dizendo, não que eu esteja te confrontando, mas ajudando a gente a refletir. Só escuta, só pergunta quem se aproxima e se relaciona. Relacionamento. Então, relacionamento. Relacionamento. Então, a igreja precisa aprender a se relacionar com as pessoas fora das 4 paredes. Exatamente. Não existe escuta sem relacionamento. Exatamente. Não existe escuta sem Não é, relacionamento. não é por aí o caminho? A Exatamente. gente precisa aprender, né, a se relacionar, né? Existe alguma experiência sua que ilustre isso, ou seja, na sua caminhada? Com certeza. É. Eu caminhei com um menino, né, por muito tempo e esse menino, ele, na verdade, ele cresceu comigo. Ele, eu fui preso e ele continuou. E ele se envolveu com crack e se envolveu com crime organizado. E os traficantes deram as drogas para ele e ele usou toda a droga dos traficantes. Consumiu. Consumiu todas as drogas. Ele deu um jeito de pagar, com certeza, né? Foi através de roubo, né? De assalto. Os traficantes deram muitas drogas para ele de novo, ele usou tudo de novo, consumiu tudo de novo. Ó, Então decidiram matar esse menino. Bateram muito nele e achando que estava morto, jogaram o corpo dele no meio de um mato. é o que a turma que faz isso chama de disciplina, né? Disciplina, exatamente. Eu digo que a comunidade é um outro mundo, é um outro bairro. Tem Então os não seus, é simples você chegar lá e falar, vou fazer um trabalho tem os aqui. seus códigos. Exatamente. Eu comecei a caminhar com esse menino e não foi nada fácil. Ele passou por uma casa de recuperação. Algumas vezes eu chamava ele, marcava com ele e ele não aparecia. Eu chamava ele na porta da casa e ele não me atendia. E muitas vezes eu ouvi, né, ele compartilhar comigo as suas dificuldades. E foi aí aproximadamente uns 5 anos de caminhada. Esse menino hoje, ele é casado, ele é professor de educação física, olha só que Que interessante. lindo. Ele também é formado em teologia, né, É? pela FTSA, Formado exatamente. aqui com a gente? Exatamente. Eu preciso conhecê-lo, então. Preciso. O testemunho dele é lindo, aquilo que Deus fez, tem feito na vida dele. Ele é Que, coordenador em um dos projetos da comunidade Braços Abertos Brasil. que lindo. Sim. Mas foi uma caminhada e foi relacionamento e muita escuta. Muito escuta. Que bacana.
Maravilha, vamos conversar agora nesse nosso último bloco, finalmente, sobre um pouquinho sobre a teologia que encontra a vida e falando um pouquinho agora da sua pesquisa, do mestrado que você faz aqui. Veja bem, gente, um menino que sai de toda essa condição de vulnerabilidade, que até os 15 anos de idade não sabia ler e não sabia escrever, e hoje está terminando o mestrado dele, estrito sensu, teologia prática, aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. Milagre ou não é milagre? Depois de quase 20 anos na sua jornada, Eduardo, dedicados, e continua ainda, né, a crianças e adolescentes nessa situação de vulnerabilidade, de ausência de vínculos, né, você decidiu ingressar aqui no nosso mestrado. Por quê? Ô Jorge, nessa minha caminhada, essa prática, eu consegui desenvolver muitos projetos, né? Trabalhei muito, fui para muitos lugares, mas ainda assim eu tinha perguntas que eu não tinha respostas, né? Boa. E uma coisa que desde quando eu me envolvi com as escrituras, eu sempre fiz muitas perguntas, né? E eu percebi que a partir dos meus estudos, das minhas pesquisas, eu não estava conseguindo essas respostas. Então, hoje eu posso dizer para você que a partir do mestrado, vou te dar um exemplo. Hoje eu sou apaixonado, cara, pela Mission Day. Olha só. Eu consigo encontrar a minha história dentro da Mission Day. Dentro da Dentro missão de Deus, da grande missão de da Deus. grande narrativa. Entende? Então, isso é muito impactante. E também, o mestrado me deu muita base para usar como fundamento naquilo que eu faço. Entende? Então, hoje eu entendo que Deus está desde Gênesis focado na vulnerabilidade, na intenção de transformar essas realidades. Os profetas, o próprio Jesus na Galileia caminhando, os apóstolos, entende? Então, esse conhecimento, essa profundidade vem com o mestrado. Que bacana. E o mestrado tem essa pegada muito linda, qual é? Por ele ser um mestrado profissional, ou seja, é profissional porque é um termo do MEC, tá bom, gente? Da CAPES, né? Não é aqui no sentido talvez outro. Por quê? Porque foca na profissão, e no nosso caso a gente não usa muito a palavra profissão, foca no ministério, tá certo? Então, você tem um ministério já há 20 anos praticamente, né? Na prática, no dia a dia e tudo mais, mas percebe a necessidade de que não tem todas as respostas, as perguntas que faz, tá? Traz esse contexto ministerial seu para ser filtrado no bom sentido da palavra, Sim. né? A fazer um alinhamento dessas práticas que estão sendo feitas, e agora então você traz toda essa realidade para estudar aqui, e a sua pesquisa agora, Eduardo, é sobre como ajudar a igreja a como compreender, né, se você me fala aí se eu estou bem Sim. focado com a sua pesquisa, atuar como um agente de proteção social e também dessas crianças e desses adolescentes, né? Então, assim, você pega toda essa sua experiência, traz para agora, processar tudo isso e depois querendo, inclusive, ajudar a igreja. É isso que você está Exatamente. querendo fazer? Exatamente. Ou está fazendo, Eu melhor estou dizendo? fazendo, eu estou nessa fase de conclusão e nessa caminhada aí eu também conheci muitas igrejas, né? E eu digo assim que a igreja, não é que a igreja não quer fazer, né? Em muitos casos ela não sabe como fazer, em outros ela está fazendo, mas em alguns casos, como eu também encontrei, está se frustrando porque não está tendo resultado. Entende? Então, andando pelas periferias, eu percebi que as periferias estão repletas de igrejas. Muitas. Muitas igrejas. Muitas. E aí eu até sempre digo uma cena assim que me incomoda muito, é que por volta de 19 horas, né, quando está escurecendo ali, fica lindo a periferia, tem um monte de irmãos na fé indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Uhum. Enquanto eles estão dentro da igreja, os adolescentes estão indo para as esquinas vender droga. Entende? Então, assim, a conclusão que eu cheguei é de que, a partir da minha experiência, das minhas pesquisas, eu preciso elaborar um plano, um projeto, um produto que sirva como base para auxiliar as igrejas, Outras comunidades. outras comunidades, Lindo.
como que a igreja pode olhar para aquela comunidade e fazer um diagnóstico de campo para chegar a uma conclusão do que implantar e do que fazer. Ou seja, então, no final de tudo, aqui no nosso programa, você vai apresentar um produto, de novo, né, gente? É nome da CAPES, né? Não é feio, tá bom? E esse produto é o quê? O que que você vai, no final das contas, querer apresentar esse... É um diagnóstico de campo para a implantação de projetos e de ações É o missionárias. quê? Um guia? É um guia, É um é um guia? É um guia, guia é um guia prático? prático. Eu pretendo deixar um guia onde a igreja possa olhar para quem guia, olhar para a comunidade. Não é um projeto modelo mágico, Uhum. não é. Mas é Copia uma, aqui que dá não, certo. Não não é é, isso, não dá né? certo isso, né? Não é copiar, mas é a igreja ter uma base, o que pesquisar dentro de uma comunidade para chegar à conclusão do que fazer, a partir Uhum. da comunidade onde ela está inserida. Certo. Então, aqueles que passam pelos desafios das comunidades vulneráveis pode ter um material prático para que eles aprendam a fazer isso também lá no contexto, na realidade deles. Exatamente. Não é cópia, né? Não, não é cópia, não é Entendi. cópia. Tá. Então, é isso, você vê como é importante um estudo, né, Eduardo, um mestrado. E antes de terminarmos aqui, compartilhe com as pessoas, Eduardo, esse foi o seu último módulo presencial, Foi meu último seu último módulo. módulo presencial. Então, você passou 2 anos aqui conosco, Sim, vindo aqui 2 vezes por ano, passando 15 dias aqui na faculdade, com seus colegas, com os doutores e com o seu orientador e sim. coisa do tipo, né? O que foi esse mestrado para o Eduardo? Você entrou de um jeito e está saindo como? Jorge, para mim nunca vai ser só um mestrado, né? Cada conquista na minha vida é muito marcante por Ah, conta da minha história, imagino. né? Então, o mestrado, além de todo o conhecimento, ele também é a base. Quando eu volto para a comunidade onde eu cresci, né, eu estou levando o mestrado, né? E sem falar do conhecimento, só o título, isso já gera transformação naqueles adolescentes que vão olhar para mim e falar assim: o Eduardo conseguiu, então nós também vamos conseguir. Entende? Então, o mestrado para mim é mais uma ferramenta de transformação na comunidade. E o que que transformou você nesse período que você passou aqui conosco, Eduardo? Houve uma mudança, né? Eu digo que eu entrei aqui na faculdade com um pensamento, uma visão sobre a teologia, né? E eu estou saindo com um outro pensamento totalmente. Eu falo que eu fui transformado aqui nesse lugar. Você consegue esmiuçar um pouquinho qual era esse pensamento e o que que foi alterado? Eu entendi que Deus não está preocupado só com a minha alma. Uau! Eu entendi que Deus está preocupado com todas as áreas da minha vida. Então, isso só serviu de base para aquilo que eu faço, entende? Então, eu acho que essa base, eu concluo dessa forma, Deus não está preocupado só com a com a minha alma. Ele está preocupado com todas as áreas da minha vida. Que lindo, que lindo. Se você pudesse, e eu gostaria que você deixasse, até então, se for o caso, pastoral, em tom da espiritualidade, o que que você diria para famílias e pessoas e igrejas que estão em contexto de vulnerabilidade? Porque, como você falou, nós temos muitas igrejas nas periferias e que não só pessoas, a própria igreja está inserida em contextos de vulnerabilidade muito forte. O que que você diria para esse pastor, para essa liderança, para essa comunidade? Bom, o que eu digo é que vocês não estão sozinhos. O Senhor Jesus, ele sempre esteve com vocês. E nesse contexto em que vocês estão vivendo, é muito importante que vocês tenham a consciência de que vocês são agentes de Deus. São instrumentos de Deus para a transformação dessa comunidade. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e te use poderosamente nesse contexto onde vocês estão vivendo hoje. É isso, e a minha oração é que mais igrejas compreendam que sempre existe uma forma de participar da missão de Deus, servindo as pessoas e, e colocando as pessoas como prioridade e não apenas os seus programas, os seus eventos, né, as suas atividades. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação conosco. Você tem uma, no começo, trágica, drástica,
mas linda história, uma história de transformação da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada. Espero, de fato, que esse tempo que você passou aqui com a Sul-Americana tenha sido também um tempo do teu Monte da Transfiguração. O seu Monte da Transfiguração. Deus permitiu que por 2 anos você ficasse nesse Monte da Transfiguração, chamado FTCA, aqui conosco nesse mestrado. E agora que você começa a descer aí para as comunidades, para os becos, como diz lá em Lucas 24, e atalhos das cidades, das periferias, essa transformação que aconteceu com você possa ser tão forte e que isso possa ajudar centenas de adolescentes e de crianças que estão precisando de um ministério tão lindo como o seu. Eu rogo a Deus bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, viu? Amém, Jorge. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder compartilhar aquilo que o Senhor Jesus tem feito em minha vida. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença conosco. E fica também um convite para você. Se você deseja uma formação, lembra que eu falei lá no começo que aqui a gente discute teologia, mas não qualquer uma, aquela que toca a vida real. E hoje nós tocamos na dor humana, que dialoga com os desafios reais da vida, da igreja, da sociedade, da missão de Deus. Venha conosco, venha estudar na FTCA. Quem sabe você foi tocado para fazer como o Eduardo fez, fazer um mestrado em teologia profissional aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana ou qualquer outro curso, porque sabe, a gente acredita numa coisa, sabe qual coisa? Que pesquisar também é servir. Estudar também é servir. E na FTCA, a reflexão teológica, como você citou, ela é uma ferramenta, fortalece ministério como o seu, contribui para a transformação das pessoas e da comunidade. Então, acesse o nosso site e conheça todos os programas que a gente tem para você. E, de fato, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Faça um favor para o reino de Deus, não é para a FTCA. Espalhe esse nosso FTCA Cast, leve o Eduardo para várias comunidades nesse Brasil, fazendo só uma coisa, clique aí e compartilhe. E mais, quem sabe você não possa convidar o Eduardo para ir à sua igreja, à sua comunidade, se ela está nesse contexto em que ele descreveu, e dar workshops, treinamentos, capacitações, e contar a experiência dele em loco para vocês aí, tá bom, gente boa? Muito obrigado, e até o nosso Teologia para a Vida FTCA Cast. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Um grande abraço.